Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Muito bem-vinda, muito bem-vindo à Leitura Viva, leitura orante da Palavra. Hoje é domingo, dia 15 de fevereiro de 2026. É o sexto domingo do tempo comum, ano A. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que prometeis permanecer nos nossos corações retos e sinceros, concedei-nos, por vossa graça, viver de tal maneira que possais habitar em nós. Abri nossos ouvidos e corações para a vossa misteriosa sabedoria, ensinando-nos a fazer escolhas que gerem vida e liberdade. Amém. Leitura do livro de Eclesiástico. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, Ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do ser humano estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte e poderoso, e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as nossas obras. Não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Feliz quem não tem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz quem não tem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz quem observa seus preceitos e de todo o coração procura Deus. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Sede bom com vosso servo e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Ensinai-me a viver vossos preceitos. Quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Feliz quem não tem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão votados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós
Deus revela esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei dos profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será considerado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures, tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã,
As leituras de hoje nos colocam muitas camadas para a gente conversar. É claro que por este programa, que já está sendo bastante grande nesses últimos dias, não é mesmo? A intenção é que eles sejam pequenos, mas tanta coisa boa para a gente conversar, tanta coisa bonita, tantas lições de Jesus para nós, que muitas vezes a gente se estende um pouco, não é isso? Então vamos lá. A liturgia deste domingo, ela nos coloca diante da questão das escolhas. Primeiro das escolhas, depois a profundidade do seguimento de Jesus. A primeira leitura, ela é categórica ao dizer que Deus nos deu a liberdade como terreno de decisão, e diante de nós estão o fogo e a água, a vida e a morte. Nos mostra bem que nós não somos marionetes nas mãos do Senhor, nas mãos do destino. Nós somos sujeitos responsáveis pela nossa própria história. A cultura grega tem algo muito diferente de nós, justamente por causa disso. Para eles, tudo já foi dito e tudo está traçado num destino. Todas as nossas ações já estão traçadas num destino que não foi escolhido por nós. A cultura semita, de onde vem a nossa fé, é totalmente diferente. Uma das grandes belezas da vida é que a gente constrói a nossa própria história. E as nossas escolhas têm um peso muito enorme. Deus sabe de tudo, obviamente, sabe de todas as nossas escolhas que faremos ainda. Mas Ele não intervém como fazem os deuses gregos, por exemplo, na cultura grega. E não estou aqui dizendo que o nosso é maior ou pior, mas é diferente. E, portanto, esse peso das escolhas é o que nos traz aqui na primeira leitura uma coisa bastante forte. Quando nós, por exemplo, julgamos o carnaval, é lícito ou não um cristão, uma cristã participar das festas de carnaval? Depende, meu irmão e minha irmã, sempre depende. Jesus nunca recusou um convite para a festa, inclusive era acusado muitas vezes de ser um beberrão e festeiro. De que lado nós estamos? Do lado de Jesus ou do lado daqueles que acusam-no de ser beberrão ou festeiro? Sabemos bem que ele não era nada disso, mas ele estava ali na festa por quê? Porque ali ele foi sempre inspiração, referência de como agir, de como dar testemunho da fé em Deus. Então, essa liberdade que nos fala a primeira leitura, é disso que se trata. E o salmista nos ajuda a entender exatamente que essa liberdade, ela pode ser exercida com a ajuda de Deus a partir de um desejo profundo. Ensina-me a viver vossos preceitos. Ele entende que a lei de Deus não é um conjunto de proibições, não é uma bula falando exatamente o que temos que fazer, o que não fazer. Os 10 mandamentos são referenciais. Os 10 mandamentos não dizem exatamente tudo o que devemos fazer. Temos inclusive muitas passagens que dizem que a lei mata e o Espírito vivifica. Então a lei, ela é sempre referencial. Quando Jesus diz que veio para cumpri-la plenamente, ele quer dizer justamente dar esse Espírito. Que o Espírito Santo, a Ruá de Deus, estaria entre nós e conosco agora para nos ajudar a seguir o nosso caminho rumo à salvação. Essa misteriosa sabedoria de Deus, que foi mencionada por Paulo também, na segunda leitura, é o que nos diferencia da lógica dos poderosos deste mundo. E nós estamos vendo os escândalos do caso Epstein, um sionista, uma pessoa que se usa da religião, que se usou da religião para ter poder, dinheiro, fez coisas terríveis, coisas terríveis. Esse poder do mundo, assim como Davi também fez, assim como Salomão também fez. Então esse poder do mundo, esse domínio, não é a sabedoria que Jesus está buscando, que Jesus está dizendo, e que está mandando que nós busquemos também. Mas é a sabedoria do crucificado, a sabedoria do derrotado, a sabedoria que o mundo vê como derrotado. A sabedoria da pobreza, da humildade. Essa sabedoria
desvelada no Evangelho, que não veio abolir a lei, mas veio levá-la à sua plenitude, e a plenitude é Jesus, que exige uma justiça maior do que a dos fariseus para nós, para cada um de nós. Para ele, não basta não matar, mas a agressão verbal, o desprezo, o ódio guardado em nossos corações já são os germes da morte. Jesus não está se importando como os antigos se importavam com as nossas ações públicas, as nossas ações externas, exteriores. Jesus está interessado no nosso coração. Ele exige de nós uma conversão que é verdadeira, que é plena. É uma conversão aquela que nós sequer pensaríamos em fazer mal a uma pessoa. Por isso, as nossas palavras e as nossas ações estão de acordo com o que está no nosso coração. É isso que Jesus quer de nós. Essa conversão real e verdadeira, o Espírito em verdade. A reconciliação com o irmão, ela é totalmente prioritária e ela deve interromper o próprio culto, para a gente ver como que aqui também o culto e a lei estão secundários e o nosso coração é o que mais importa para Jesus. Ele toca nessa raiz do amor. Ele defende a dignidade da mulher que, condenando olhar para ela como posse e o divórcio arbitrário, naquela época e também hoje, ele deixa a mulher em total vulnerabilidade social e, portanto, Jesus condena e eleva a mulher a um grau de protagonismo na sociedade, de cuidado, que nós também temos cuidado de cuidar dela. Ele pede a transparência total ainda no nosso ser, na nossa forma de agir. Essa transparência onde o nosso sim seja sim e o não seja não. Para aqueles que vivem espírito em verdade, essa transparência é automática, essa transparência está no dia a dia. A liturgia nos ensina que a fé não é uma fachada, mas um compromisso radical com a vida, em todas as suas dimensões. O Papa Francisco, na Laudato Si, número 157, diz que o bem comum pressupõe o respeito pelas pessoas como tais, com direitos fundamentais e inalienáveis, ordenados ao seu desenvolvimento integral. Essa busca pela dignidade da pessoa humana é o que está centrado em nossa fé, desde o Evangelho até os documentos da Igreja, e principalmente hoje, onde esses direitos e essa dignidade das pessoas são negados de diversas maneiras, de tantas formas pelo mundo. Como que nós temos usado essa liberdade para promover a água da vida ou para promover a iniquidade, para promover a morte dos outros? Existe alguém na minha vida, na sua vida, que ainda espera um gesto de perdão para que você possa retomar o seu culto de coração, para que você possa estar em paz? Busque se reconciliar com essa pessoa durante a semana. Faça isso como um desafio de Jesus, como um princípio, para que você possa viver o culto em paz, para que você possa estar em paz com seus irmãos e irmãs. Que o Espírito de Deus nos ajude a viver as palavras do Santo Evangelho segundo a sua vontade. Senhor nosso Deus, gravai em nós a lei do amor e do perdão, para sermos capazes de viver em conformidade com o Evangelho do vosso Filho. Maria, Mãe da Esperança, que disseste o sim, perfeito, ajuda-nos a ser coerentes com a nossa missão. Amém. Se você ainda não entrou em nosso WhatsApp, entre em nossa comunidade para receber a liturgia diária e as formações que temos circulado por lá. Um grande abraço a você, paz e bem, e até mais. Tchau, tchau.